Olá, pessoal! Eu sou a professora Aurileide Frazão. Eu sou licenciada, mestre e doutora em Química pela Universidade Federal do Piauí e hoje nós iremos resolver aqui a prova que foi aplicada em 2017, quase não sai, para soldado bombeiro militar, condutor e operador de viaturas, né? Essa prova ela foi aplicada e realizada, né, aí pela IDECA. Então, vamos lá? A primeira questão, ela diz assim, deixa eu só pegar aqui a caneta. Pilha de aeração diferencial é a pilha constituída de eletrodos de um só material metálico em contato com o mesmo eletrólito, mas apresentando regiões com diferentes teores de gases dissolvidos. Como ocorre com mais frequência em regiões diferentemente aeradas, é conhecida como o nome de pilha de aeração diferencial. E aí ele diz aqui, ó, considere o padrão de redução, né, de 0,401 volt. E aí ele traz aqui o que seria uma pilha de aeração diferencial. A gente tem aqui, ó, nesse caso, né, os eletrodos de platina. Nessa região o ânodo e nessa região o cátodo. Então vamos lá. De acordo com a figura, analise as afirmativas a seguir. Ele diz assim: o valor de potencial da pilha só será positivo se a pressão parcial do oxigênio no cátodo for menor que a pressão parcial do oxigênio no ânodo. Bem, então vamos lá. A gente tem que lembrar aqui o que acontece no ânodo, o que acontece no cátodo. Bem, eu gosto desse bizu que diz assim, ó, pão. Como assim, professor? Em uma pilha, o ânodo acontece a oxidação e ele é o polo negativo. Quando a gente vai calcular o potencial de uma pilha, a gente calcula como sendo, né, o potencial da pilha, ele é igual ao potencial padrão do agente oxidante, né, do agente oxidante, menos o potencial padrão do agente redutor. Bem, vamos lá. A gente tem aqui o nosso bizu. O ânodo acontece a oxidação. Quem que acontece a oxidação? Onde acontece a oxidação? No cátodo ou no ânodo? Bem, acontece no ânodo. Então, vamos lá. Quem que é agente oxidante? Agente oxidante é aquele que causa a oxidação, ou seja, ele próprio se reduz. Agente redutor é aquele que causa a redução, ele próprio se oxida. Então, o potencial que a gente tem aqui do agente oxidante é também chamado de potencial do cátodo. Cátodo, né? Tá, vamos aqui a caneta. Pronto. E aqui do agente redutor é o ânodo, tá? Então, a gente tem que o potencial da pilha é o potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. Por que você escreve assim, professora? Do agente oxidante menos do agente redutor? Porque quando a gente vai fazer cálculos de pilha, né, em outros tipos de questões, isso aqui facilita muito, tá? Mas vamos lá. O potencial da pilha é o cátodo menos o ânodo. Para esse potencial ser positivo, ou seja, ser espontâneo, o do cátodo ele tem que ser, olha só, é cátodo menos ânodo. Para esse valor ser positivo, então o do cátodo tem que ser maior do que o do ânodo. Então essa afirmativa aí, ela está errada. Por isso, tá certo? Porque é cátodo menos ânodo. Para a pilha ser espontânea, ou seja, para ela ser positiva, né? Ter um potencial positivo, a gente precisa que o do cátodo seja maior do que o do ânodo, ok? Vamos só revisar aqui rapidão, gente. O que é uma reação de redução? É aquela reação que acontece com diminuição do número de oxidação. Então, por exemplo, se eu tivesse, sei lá, né, cobre 2 mais, e aí em uma pilha, né, ele iria para cobre 0 mais 2 elétrons. Isso aqui é uma redução, saiu de 2 para 0. Agora, se a gente tem o contrário, vou colocar aqui o zinco, né? Se a gente tem, por exemplo, o zinco 0, o zinco, né, em uma pilha, ele vai para zinco 2 mais, né? Aqui ele recebeu. Aliás, ele doou 2 elétrons, né? Eu troquei aqui, pessoal, ó, desculpa. Vou consertar isso aqui, peraí. Vamos lá, só ajeitar aqui as coisas, né, para não ficar confuso. Então, ó, numa redução é receber elétrons, ó. Aí sim, né, dá certo. E na oxidação é dar elétrons, né, doar elétrons. 2 elétrons. Então, redução, a gente tem a diminuição no número de oxidação. Oxidação, a gente tem o aumento no número de oxidação, no NOx da espécie, ok? Certo? Vamos lá.
A afirmativa 2 diz assim: admite-se que as pressões parciais do oxigênio seja 0,1 e 1 atm. O potencial da pilha é. Né? Eu acho que se admitir, né, tá um texto esquisito, né? Quando a gente admite que os potenciais de oxigênio sejam 0 e 1, o potencial da pilha vai ser esse. A gente tem que calcular para ver se isso aí está correto ou não. Né? Eu coloquei aqui um espaço, gente, para a gente poder fazer essa continha. Então, a gente tem o seguinte: o potencial de uma pilha ele é igual ao seu potencial padrão menos 0,0591 dividido por N, em que N é a quantidade de elétrons envolvidos, tá? Vezes o log da pressão parcial do cátodo dividido pela pressão parcial do ânodo, tá? É difícil de escrever aqui. Então, vamos lá. A gente precisa substituir aí os nossos dados para a gente poder ver se aquela afirmativa é verdadeira ou não. Então, o nosso potencial da nossa pilha vai ser o potencial padrão. O que é potencial padrão? A gente acabou de ver anteriormente. É o potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. Não é isso? Aí a gente continua aqui a nossa equação. Menos 0,0591 dividido por N. N é a quantidade de elétrons envolvidos. Então, a gente tem que, para essa reação, o nosso N é igual a 4, porque a gente tem que... Vou até voltar aqui para a gente ver esse 4, tá? A gente tem aqui, ó, que a reação que acontece, pessoal, é essa aqui que está na afirmativa de número 3. Então, a gente tem quantos elétrons envolvidos? 4 elétrons envolvidos, tá? Então, 4 vezes o log da pressão parcial do cátodo, que é 1, e a do ânodo, que é 0,1. Então, quando a gente resolver tudo isso, né, vejam só, essa é uma observação. Nessa pilha, os eletrodos de cátodo e ânodo são iguais, é a platina. E para esse caso aqui é de 0,401, né? É um dado da questão. Então, 0,401 menos 0,401 vai dar zero. Então, a gente só tem que se preocupar com esse termo aqui da nossa equação. Então, quando a gente resolve esse termo, a gente chega que o nosso potencial de pilha é de 0,0147 volts. Então, a nossa afirmativa aí está correta, né? Está verdadeira. Ok, pessoal? Então, só recapitulando aqui, essa equação, né, a equação de Nash, ela diz que o potencial da pilha é igual ao potencial padrão da pilha menos 0,0591 dividido por N. Esse N é a quantidade de elétrons envolvidos na pilha, vezes o log da pressão parcial do cátodo dividido pela pressão parcial do ânodo. E o que a gente acabou de ver também no item anterior? Que para a pilha ser espontânea, o do cátodo tem que ser maior do que o do ânodo. Então, maior 1, né, dividido por 0,1, que é o menor que ele dá na afirmativa. Repetindo, nessa pilha, né, de aeração, o cátodo e o ânodo são iguais, são platina. E esses valores são iguais, 0,401, né, isso se eu não me engano. Então, 0,401 menos 0,401 vai dar zero. Então, a gente só tem que se preocupar com esse termo. Então, resolvendo aqui essa conta, a gente chega que o potencial da pilha é de 0,0147 volts. Ou seja, né, a nossa afirmativa, olha só, ela é corretinha, tá bem? A de número 3 diz assim, a reação no ânodo é essa daqui. Aí ele dá aqui, ó, 4 hidroxilas se convertendo em 2 moléculas de água e uma de oxigênio. Bem, o que acontece no ânodo? Opa, olha aqui o meu bizu. No ânodo acontece a oxidação, ou seja, um aumento no número de oxidação, no NOx. Então, aqui a gente vai observar o seguinte, o que está acontecendo com o oxigênio? Bem, o oxigênio, nesta espécie, o NOx dele é menos 2. E aqui do outro lado, na nossa pilha, né, ele é zero. Lembra? O NOx para a substância simples é zero. Então, ele saiu de menos 2 e chegou até zero. Está acontecendo o quê? Está aumentando, ou seja, está oxidando. Se o número aumenta, é uma oxidação. Então, onde que acontece a oxidação? No ânodo. Então, sim, está correta. Portanto, né, nós temos aí como gabarito 2 e 3, letra D, não é isso? D de dado. Ok, pessoal? Então, minha opinião, não considero essa questão trivial, né? A gente tem que relembrar de várias coisas.
Esse tipo de pilha aqui não é comum de se aparecer em provas, né? A gente vê aquelas pilhas, sei lá, tipo essa daqui, né, de zinco e cobre, em que a gente tem dois eletrodos diferentes para a gente calcular de repente o potencial padrão dessa pilha. Essa daqui não, né? Ela deu essa pilha diferentona, né? Essa pilha de aeração diferencial, em que tanto o ânodo quanto o cátodo, né, são compostos pelo mesmo eletrodo, né? Nesse caso de platina, ok? Então, vamos continuar, tá? Vamos lá. Canetinha não quer me ajudar? Agora vai. Uma questão aqui mais teórica, né, de polímeros. Os polímeros, ou plásticos, como são mais conhecidos, são uma classe de materiais dos quais a sociedade do século XXI é bastante dependente. O emprego de materiais poliméricos na vida diária é cada vez mais significativo. Pode-se facilmente comprovar isso observando os inúmeros materiais que são fabricados utilizando compostos poliméricos, como, por exemplo, tubos de encanamentos, canetas, sacos de lixo, roupas, eletrodomésticos e etc. Sobre polímeros, marque V para verdadeiros e F para as falsas. A primeira diz assim: na polimerização por condensação, os monômeros não precisam apresentar ligação dupla entre os carbonos, mas é necessária a existência de dois tipos de grupos funcionais nos dois monômeros, né, diferentes. Corretíssimo, gente. Essa daqui é basicamente a definição de polimerização por condensação. Vamos só lembrar o que é, de fato, né, um polímero. Um polímero ele é uma macromolécula, é uma molécula extremamente grande, formada por pequenos pedacinhos. Esses pedacinhos, né, que são chamados de monômeros, eles vão se juntar para formar o polímero por duas principais vias, a de condensação e a de adição. Na reação de condensação, esses monômeros, deixa eu só voltar aqui que a canetinha não está me aparecendo, eles vão se unir e irão liberar uma pequena molécula de ar, tá? Eu coloquei aqui até um exemplo, olha só, pronto. Então, aqui, ó, nós temos a polimerização por condensação. Então, para acontecer a polimerização por condensação, os dois monômeros eles têm que ter grupos funcionais reativos. Nesse caso aqui, eu coloquei um diácido reagindo com uma diamina. Então, aqui, ó, esse grupo funcional é um ácido carboxílico, aqui também, né? Ó, ácido carboxílico. Aqui é uma amina e aqui também é uma amina. Quando esses dois grupos funcionais se unem, eles formam uma ligação do tipo amida, tá? Então, para formar esse polímero aqui por condensação, ele vai liberar uma molécula de água. Aqui é outro exemplo, só que nesse caso a gente tem de novo, né, um ácido carboxílico e aqui é um álcool, né, um diol, álcool aqui e álcool aqui. E nesse caso a gente forma uma ligação do tipo éster, tá? E libera também uma molécula de água, ok? Então, por condensação, a gente precisa o quê? Que esses monômeros tenham grupos funcionais reativos e diferentes, tá? Aqui é ácido e aqui é amina, aqui é ácido e aqui é álcool, ok? E, como eu falei, né, geralmente na polimerização por condensação, a gente ocorre com a eliminação de uma molécula de água, tá? Já na polimerização por adição, a gente precisa que os monômeros apresentem ligações duplas. Por exemplo, aqui nós temos, né, o monômero do etano, o eteno, né, que é uma ligação dupla. Para acontecer essa polimerização, essa ligação dupla ela é quebrada, ó, e se transforma em uma ligação simples, tá? Então, por adição, a gente tem quebra de ligações. Por condensação, a gente tem simplesmente a formação de um novo grupo funcional com a eliminação de uma molécula pequena, ok? Então, vamos voltar lá. A 2 diz assim: pense como exemplo de polímeros lineares e ramificados o nylon, o polietileno, o policloreto de vinila e o poliestireno. Então, sim, verdade, tá? Essencialmente aqui o nylon, ele é linear e esses outros eles podem ser tanto lineares como ramificados, né? Vai depender das condições de síntese, tá bem? A 3. O policloreto de vinila é um polímero de condensação, termoplástico de rigidez elevada e excelente resistência química. Bem, pessoal, aqui está errado porque o policloreto de vinila ele é de adição, tá? E não de condensação. Pessoalmente, acho isso daqui uma covardia da banca, no mínimo, né? Porque você tem que conhecer cada um desses polímeros, né? Para você conseguir resolver isso. Acho, né? Covardia. E a última diz assim: o poliuretano
Poliuretano é um elastômero. Após a vulcanização, o material é termofixo e possui baixa elasticidade e alta resistência à abrasão. Você poderia até não saber quem que é o poliuretano, ter que saber o que é vulcanização, mas você conseguiria resolver esse daqui. Por quê? Ele disse que ele é um elastômero. E ele disse que ele tem baixa elasticidade. Não, se ele é um elastômero, ele tem alta elasticidade. Agora, se ele falasse não é elastômero, não tem elasticidade, aí a gente poderia até se confundir. Mas aqui, ó, a própria afirmativa, ela se desmente, né? Ela tá controvérsia. Então, aqui também é falso, ok? Então, aí é VVFF, gabarito letra C de casa. Vamos embora. Questão 3 diz assim. A ebulição, o congelamento e a conversão da grafita em diamante são exemplos de transições de fase ou mudanças de fase sem mudanças de composição química. Muitas mudanças de fase são fenômenos cotidianos comuns e a sua descrição é importante. Elas ocorrem quando um sólido se transforma num líquido, como na fusão do gelo, ou um líquido se transforma no vapor, como a vaporização da água em nossos pulmões. Sobre transformações físicas, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. Diz assim: o hélio tem comportamento pouco comum nas temperaturas baixas. As fases sólidas e vapor nunca estão em equilíbrio. O hélio sólido pode ser obtido, mas somente quando os átomos são forçados a se manterem juntos pela aplicação de uma pressão externa. Gente, isso aqui está corretíssimo. O hélio, ele é o primeiro gás nobre, né? O gás nobre de peso molecular menor. Então, ele possui interações intermoleculares muito fracas, ou seja, ele tem ponto de ebulição muito baixo. Para você conseguir solidificar um gás desse tipo, é necessário uma pressão externa bem considerável. E olhe lá, tá? Para se conseguir. Então, assim, a gente não consegue fazer com que ele entre em equilíbrio na fase sólida e a fase de vapor, porque ele vai para o líquido e depois ele vai para a fase gasosa, tá? Então, aí tá corretinho. A 2 diz assim: no equilíbrio, o potencial químico de uma substância é o mesmo em toda a amostra, qualquer que seja o número de fases presentes. Também está verdadeiro. E aí, gente, vê o conceito aí de potencial químico, né? O que é o potencial químico? Bem, o potencial químico, ele é até confundido, às vezes, com a energia livre de Gibbs, né? ΔG. O potencial químico, ele é energia livre molar. Então, é como se ele fosse a energia livre de Gibbs dividido pelo mol de moléculas, né? Pelo mol ali das moléculas em questão. Então, o potencial químico, como eu falei, a gente às vezes até pode confundir, mas a gente com a energia livre, mas a gente não pode dizer que um é igual ao outro por conta disso. O potencial químico, ele é uma propriedade que depende da quantidade de matéria. Então, ele é uma propriedade, né, diferente da energia livre de Gibbs, tá? Ok? Então, não podemos confundir potencial químico com energia livre de Gibbs. Então, né, o potencial químico, ele representa, digamos assim, a energia por cada mol da substância em questão, ok? Deixa eu só conferir se está gravando direitinho. Pronto, tá. Uma diminuição na pressão de vapor eleva o potencial químico de qualquer substância pura, pois a velocidade que ele dá aí, né, é maior que zero. Bem, pessoal, a gente pode colocar aqui uma formulazinha que a gente tem o seguinte: D de Mi, que é o potencial químico, né, que é a letra grega aqui, ela pode ser igual a o Vm vezes o D de P, da pressão. Então, eles são diretamente proporcionais, olha só, Mi e P. Então, se a gente diminui a pressão, a gente também vai diminuir o potencial químico, tá? Então, aqui, ó, ele está dizendo que uma diminuição, cadê, eleva o potencial. Então, né, tá errado por conta disso. Diminuição na pressão diminui também o potencial químico, ok? Então, falso. Verdadeiro, 1 e 2, então aí, nosso gabarito, letra B de bola. Vamos lá? Continuar? Reações de oxidação e redução mais uma, que envolvem os conceitos de pilhas, podem ocorrer em muitos sistemas químicos. Exemplos incluem nosso próprio sistema respiratório, sistema fotossintético, complementar nas plantas. Além disso, podemos pensar no processo de assar pão, no enferrujamento do ferro, na ação dos alvejantes sobre as manchas e na produção e combustão do petróleo. Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir. Aí diz assim:
O ΔG para a reação, ele dá aqui, ó, dióxido de níquel reagindo com cloreto, mais, né, em presença de ácido, forma cloro gasoso, níquel 2+, e água. Sabendo que o potencial da pilha é 0,320 a 25 graus Celsius, é menos 30,9. Então, a gente vai ter que calcular a energia livre de Gibbs para uma pilha. Como que a gente faz isso, professora? Opa, a gente vai utilizar a nossa formulazinha. ΔG é igual a menos N, eu gosto de chamar de NF, menos NFE. O que é N? É a quantidade de elétrons envolvidos na reação. Quem que é F? Constante de Faraday. O que é E? É o potencial da pilha, tá? Eu vou só escrever aqui esse E maiúsculo, tá bom? Porque é o potencial padrão, né? E aí fica minúsculo, né? Fica parecendo que é elétrons. Pronto. Com essa fórmula que a gente já consegue calcular a energia livre de Gibbs. Então, o nosso ΔG vai ser igual ao quê? A quantidade de elétrons envolvidos. Vamos voltar lá na reação para a gente poder ver quantos elétrons estão envolvidos, tá, pessoal? Olha só. A gente tem aqui, ó, o níquel desse lado e o níquel desse lado. Quantos elétrons estão envolvidos aí? Bem, para a gente saber quantos elétrons estão envolvidos, a gente tem que saber o número de oxidação antes e após a reação. Opa, após a reação tá facinho de ver. É 2. Por quê? O número de oxidação de uma espécie iônica é sempre a carga que ele apresenta, né? Nesse caso, 2+. Mas e antes? Era quanto? Bem, a gente sabe que o NOx do oxigênio é fixo, né? Ele está lá no grupo 16 da tabela periódica, então ele tem NOx menos 2. Então, olha só, se o oxigênio tem menos 2 e a gente tem 2 oxigênios aqui envolvidos, né? Então, seria menos 4. Qual que tem que ser o número qual que tem que ser o NOx do níquel? Bem, tem que ser um número que, somado com menos 4, dê 0, porque essa molécula aqui ela é neutra. Então, que número é esse? É mais 4. Professora, não ficou claro para mim. Bem, vamos lá. A gente faz uma equação do primeiro grau. Ó, a minha espécie é o dióxido de níquel. Eu não sei qual que é o NOx do níquel, eu vou chamar de X. Mais o NOx do oxigênio vezes 2. Quanto que é o do oxigênio? É menos 2, professor. Ele está lá no grupo de 16. Menos 2. Quantos átomos de oxigênio a gente tem aqui? São 2. Vai ser igual à carga da molécula. Qual que é a carga da molécula? Não tem carga nenhuma aqui. Então, é 0. Então, a gente vai ter x menos 4 igual a 0. X é igual a mais 4. Então, ele saiu de mais 4 e foi para mais 2. Aconteceu o quê? Opa, aconteceu uma redução. Quantos elétrons ele recebeu? 2. Não era a carga mais 4 e ficou mais 2, então ele recebeu 2 elétrons. Portanto, nós temos envolvidos aí 2 elétrons, ok? Então, 2 constantes de Faraday, que eu nunca lembro, vou pescar aqui, é 9, 6, 4, 8, 5 vezes o potencial da pilha que ele me deu lá, né, que era 0, desculpem, 320 volts. Pronto. Então, a gente vai chegar aí que o nosso potencial para essa pilha é 61750,4 joules, né? Ou, né, já que a questão traz em quilojoules, 61,7, né, aproximadamente aí, quilojoules. E ele me disse lá que era, olha só, 30,9. Então, não, está errado, tá? Falso. Chamar atenção aqui para vocês de uma coisa. Provavelmente, se a gente utilizasse aqui esse número como sendo 1, se a gente imaginasse que só tem um elétron envolvido, desce o valor que ele comenta lá, né? Que é 30, ó, 30,9. Então, vamos ter cuidado, tá? Porque às vezes a gente sabe o conceito, sabe formular, né, a questão, e aí dá um vacilo desses de ver aqui a quantidade de elétrons, tá? Então, vamos ter cuidado. Então, a gente já viu que tá errado. A 2 diz assim, 0,395 gramas de cobre são depositados no cátodo, né, estou acento aqui, de uma célula eletrolítica se uma corrente elétrica de 2 amperes passa por uma solução de sulfato de cobre por um período de 20 minutos. Bem, para a gente fazer essa daí, a gente vai precisar utilizar mais uma fórmulazinha, que diz que a massa em gramas do material, no caso de cobre, né, é igual à sua massa molar vezes a carga dividido pela quantidade de elétrons, tá? Envolvidos, que aqui a gente chama de Z,
vezes a constante de Faraday. Então, vamos só calcular primeiro aqui, né, a carga, tá? Para a gente colocar já, substituir aqui no total. Carga, pessoal, é a corrente vezes o tempo. Então, a nossa carga aqui vai ser igual a 2 amperes vezes 20 minutos, que ele fala lá. Só que a gente tem que colocar em segundos, tá, gente? Então, né, a gente multiplica por 60. Então, essa carga aqui, pessoal, vai dar 2.400 coulombs. Pronto, agora a gente já consegue substituir aqui na nossa fórmula, né, para descobrir que massa é essa. Então, vai ser igual a massa molar do cobre, que é 63,5, vezes a carga que a gente acabou de calcular, né, 2.400, dividido pela quantidade de elétrons envolvidos, que são 2 elétrons, vezes a constante de Faraday, 9,485. Então, quando a gente resolve essa continha aí, gente, dá 0,790 gramas. E ele me diz lá que era quanto? Ó, 395, 0,395. Então, também está errada. Portanto, a gente já consegue matar, né, e dizer que o nosso gabarito aqui é a letra A, porque só essa será verdadeira, né? Mas, vamos lá. Na eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de sódio, forma-se gás cloro no ânodo e gás hidrogênio no cátodo. Eu vou só apagar aqui para a gente ter um pouquinho mais de espaço, tá? Vamos lá. Pronto. Então, a gente tem que escrever aqui a reação da eletrólise aquosa do cloreto de sódio, tá? Para a gente conseguir responder aí essa questão. Então, essa reação, ela é, vou colocar já balanceado, tá? 2NaCl mais 2H2O, formando hidrogênio mais cloro mais 2NaOH. Então, a gente tem ó, o NaCl em água, né? A eletrólise do NaCl é em solução, ok? Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Ó, a gente tem o NaCl, se a gente coloca ele sozinho em solução, ele vai se dissociar em Na e Cl-. Então, a gente tem que o NOx do cloro está saindo aqui de -1. Eita, que esse negócio está muito feio. Pera que eu vou ajeitar. Vai sair aqui de -1 desse lado, né? Vai sair de -1. E lá no outro lado, ele vai para 0. Lembra? O NOx de toda substância simples é 0. Como que eu sei que aqui é -1? Bem, o cloro, gente, ele está lá na família 17 da tabela periódica. Para se estabilizar, ele deve receber um elétron. Então, por isso que ele tem esse NOx -1. Ok, saiu de -1 e foi para 0. O que aconteceu com o número de oxidação dele? Aumentou. Se aumentou, aconteceu uma oxidação. Uma oxidação. E em uma pilha, o ânodo acontece a oxidação. Então, aconteceu a oxidação. Formou o gás cloro? Formou o gás cloro aonde? No ânodo. Então, de fato, está corretinho aí, tá? Vamos só ver onde acontece aqui a redução. Aqui, gente, com o hidrogênio. Ó, aqui ele é +1 e vai para 0. Então, reduziu. Saiu de 1 e foi para 0, tá bom? Então, gente, as questões que envolvem oxirredução, elas precisam muito da nossa atenção, né? É fácil escorregar nessas questões, tá bem? Vamos continuar. Questão de número 6, uma questão aí que eu considero polêmica, né? Eu não sei, pessoal, dizer a vocês se a banca anulou essa questão, tá? Mas vamos lá, vamos resolver. Embora gases sejam simples, tanto de descrever quanto em termos de sua estrutura interna, eles são de imensa importância. Nós passamos toda a nossa vida envolvidos por um gás na forma de ar e a variação local de suas propriedades é o que nós chamamos de tempo. Sobre os gases, é incorreto afirmar que, ele está aqui, né? Esse dado. A velocidade média quadrática das moléculas num gás é proporcional à raiz quadrada da temperatura. E aí você olha e fica, meu Deus, o que é isso? Bem, a velocidade média quadrática, pessoal, vou chamar aqui de Vm, ela tem essa expressão aqui bem feia. Raiz de 3 vezes RT dividido pela massa molar. Então, sim, gente, isso daí é
verdadeiro. Isso aqui é um T, tá, gente? T de temperatura. Vou consertar aqui para ficar melhor. T. Então, sim, é proporcional à temperatura. Porque se a gente tira esse termo da raiz, aqui, ó, ele vira velocidade média ao quadrado, tá bem? Então, sim, verdade. A razão entre as velocidades com que o oxigênio, aliás, com que o hidrogênio e o dióxido de carbono se fundem nas mesmas condições de temperatura e pressão é 4,69. Vamos calcular isso aqui nesse espacinho que a gente tem. Então, a velocidade média de efusão do hidrogênio dividida pela velocidade do CO2 é igual, gente, a raiz quadrada da massa molar do CO2 dividido pela massa molar do H2. Então, quanto que vai dar isso aqui? Bem, vai ser a raiz quadrada da massa molar do CO2, que é 44. Como que eu sei que é 44? A massa do carbono é 12. A massa do oxigênio é 16. Eu vou só melhorar aqui minha letra. Gente, minha letra não é boa nem em papel. Aqui fica pior ainda. Vamos lá. CO2. Massa do carbono é 12, massa do oxigênio é 16. 16 vezes 2, 32. Mais 12, 44. 44. Dividido pela massa molar do hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio tem massa 1, então 2. Então vai ser igual, né? Aqui a raiz quadrada de 22, que dá, né, aproximadamente 4,69. Então está corretinho também aqui essa afirmativa. Eu vou pular aqui para a próxima, depois a gente volta para C, que é o nosso gabarito, né? Vou já dar logo esse spoiler. Diz assim: admitindo-se que a pressão parcial de um gás perfeito caia de 1 para 0,5 bar, quando o gás é consumido numa reação a 25 graus Celsius, a variação do potencial químico é menos 1,7 kJ por mol. Bem, para a gente ver isso, a gente precisa utilizar essa formulazinha aqui, gente. Potencial, variação do potencial químico, é igual a RT ln da P2 sobre P1, tá? Então, a gente só precisa aplicar aí esses valores. Vou só melhorar aqui mais uma vez, tá, gente? Peço desculpas, mas é o que eu tenho para hoje e para todos os dias. Minha letra desse jeito. Desse naipe. Pronto, agora vai. Vamos lá? Então, o nosso potencial vai ser E, que é a constante dos gases, 8,314 Joule por mol Kelvin. T, temperatura, ele fala lá que é 25 graus Celsius. A gente precisa estar em Kelvin para trabalhar, tá bom? Então, 298 Kelvin. O que é a temperatura em Kelvin? É a temperatura em Celsius mais 273. Ln de 0,5 dividido por 1, né? Vou colocar 0,1. Dividido por 1. Pronto. Aqui agora é só matemática. Então, quando a gente resolve tudo isso, né, a nossa variação no potencial, a gente vai ter que esse valor será 1717,3 joules. Olha só, sai em joules. Ou, né, se a gente quiser colocar em quilojoules, 1,71 quilojoules. Ok? Então, está também correta. Então, como eu falei para vocês, só nos resta ser a alternativa C a errada. Mas, professor, então por que você não calculou para dizer que isso aqui está errado? Porque, gente, para a gente conseguir calcular, olha só, a seção eficaz de colisão do O2 é 0,40. O livre percurso médio das moléculas de O2 numa amostra de oxigênio na CNTP, né, ele colocou até um A a mais, é 3,7 vezes 10 a menos 8 metros. Para a gente conseguir calcular isso daqui, pessoal, a gente precisaria de um dado que a prova não trouxe, que é o diâmetro médio das moléculas de oxigênio. Então, a gente não consegue calcular. Então, como eu disse, eu não sei dizer a vocês se essa questão foi anulada ou não. Acredito que sim, né? Espero que sim, pelo menos, né? Porque não tem dado para a gente resolver. Outra coisa, né? É um tipo de questão que não é trivial de forma alguma, tá? Nós químicos, nós vemos isso na disciplina chamada de química, físico-química avançada. Então, assim, não é uma coisinha trivial, não, tá? Mas a gente meio que conseguiria resolver ela, né, por eliminação, como eu falei aqui a vocês. Mas, de novo, né, espero que essa questão tenha sido anulada por conta, né, da falta aí desse dado.
Ok? Vamos embora. Questão de número 7, questãozinha de teoria do orbital molecular. Diz assim: a teoria dos orbitais moleculares constitui uma alternativa para se ter uma visão da ligação. Os elétrons de valência têm uma influência na estabilidade da molécula. Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir. A teoria, MO, dos orbitais moleculares, considera os orbitais atômicos da camada de valência deixam de existir quando a molécula se forma, sendo substituído por um novo conjunto de níveis energéticos que correspondem às novas distribuições da nuvem eletrônica. Corretíssimo, tá? Mas, professora, eu não entendi, foi nada. Vamos lá, gente. Como ele diz aí, a teoria dos orbitais moleculares, ela diz o seguinte, os orbitais atômicos, eles vão se combinar em uma molécula, formando um novo conjunto de orbitais, que deve ter energia menor do que os orbitais atômicos iniciais. Por isso que a molécula é estável, porque a energia na molécula é menor. Graficamente, a gente representa dessa forma aqui. Eu vou imaginar a molécula de hidrogênio, tá? Que é a molécula mais simples. O hidrogênio, ele tem número atômico 1. Vou colocar aqui. Então, a distribuição eletrônica para ele é 1s1. Então, ele só tem um elétron no orbital 1s. Então, a gente tem aqui o orbital 1s de um átomo de hidrogênio. A molécula que a gente quer analisar é a molécula de hidrogênio, é 2. Então, a gente são dois orbitais 1s. O de uma molécula, aliás, o de um átomo e o do outro átomo, né? Esses orbitais, eles vão se combinar para formar um novo conjunto de orbitais, que agora são chamados de orbitais moleculares. Aqui eu tenho o orbital atômico de um átomo de hidrogênio, o orbital atômico de outro átomo de hidrogênio. Quantos elétrons tem em cada um? Tem um. Tem um. Na molécula, eles vão se juntar. Então, eles vão passar a ter essa representação aqui. Percebam que esses elétrons estão, olha só, no orbital de menor energia quando comparado aos orbitais atômicos isolados, ok? Então, basicamente, a teoria do orbital molecular é isso. É uma combinação dos orbitais atômicos para formar um orbital molecular, tá? Se eu tenho um orbital atômico, eu formo um molecular. Se eu tenho dois orbitais atômicos, eu formo dois moleculares. Dois atômicos moleculares. Dois. Um de mais baixa energia e outro de mais alta energia. Esse de mais baixa energia a gente chama de orbital ligante e de mais alta energia a gente chama de orbital antiligante, ok? A 2 diz assim, quando dois orbitais atômicos se combinam para formar dois orbitais moleculares, a energia do orbital molecular ligante é sempre maior do que a dos orbitais atômicos, enquanto a energia do orbital molecular antiligante é menor. Aqui, gente, está trocado. O orbital ligante, que é esse aqui, ele tem uma energia menor do que a do antiligante. Então, está trocado aqui o maior com o menor. Então, isso aqui está errado. E a 3 diz assim, a ordem da ligação da molécula de hidrogênio é 1. Meu Deus, como é que calcula a ordem de ligação? É simples. Ordem de ligação, pessoal, é o número de elétrons ligantes menos o número de elétrons não ligantes dividido por 2. Olha aqui, a estrutura do orbital molecular para a molécula de hidrogênio. Então, a ordem de ligação vai ser o quê? Quantos elétrons tem nos orbitais ligantes? Opa, tem 2, 1, 2. 2 menos nos não ligantes. Não tem nenhum. Dividido por 2. 2 dividido por 2 costuma dar 1, né? Quando a gente não erra. Então, sim, é verdade. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para um caso especial, digamos assim, né? Poderia ser perguntado... Ixi, eu não deixei espaço. Poderia ser perguntado, por exemplo, se fosse para a molécula de hélio. Então, a molécula de hélio, ela diferencia da molécula de hidrogênio, né? Porque o hélio, gente, tem número atômico 2, né? Hélio tem número atômico 2. Então, a distribuição para ele é 1s2. S2. Então, a gente tem aqui que para o hélio, a gente teria essa representação aqui, né? 2 e 2. Então, quando a gente fizesse aqui a distribuição, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, qual que seria a ordem de ligação aqui? Opa, é ligantes menos antiligante dividido por 2. Então, seria 2 menos 2 dividido por 2. 2 menos 2 é 0. Então, a ordem de ligação seria 0. A molécula não existe. E, de fato, a molécula de hélio, ela existe dessa forma aqui, como átomo de hélio isolado. E não como dessa forma aqui, hélio 2, que é o caso do hidrogênio, que é H2. Opa,
né? Até cortei sem querer. O hidrogênio existe dessa forma, né? Na forma de H2, ok? Então, cuidado. A teoria do orbital molecular, ela é bem importante aí para a gente compreender as moléculas que existem e as que não existem também, tá bom? Eu vou só apagar aqui, porque a gente fez essa questão foi pro hidrogênio, né? E não pro hélio. Pronto. Ok? Vamos lá. Questão de número 8. Diz assim. A química nuclear afeta a nossa vida de várias maneiras. Os elementos radioativos são muito utilizados na medicina como ferramentas de diagnóstico e meio de tratamento, especialmente para o câncer. Eles são usados também para ajudar a determinar os mecanismos de reações químicas, investigar o movimento de átomos em sistemas biológicos e achar a idade de importantes artefatos históricos. Sobre os processos nucleares, é incorreto afirmar que. Aí ele dá aqui um dado. Pronto, vamos lá. Quanto maior a energia de coesão, mais estável é o núcleo no sentido da decomposição. Perfeito, corretíssimo. Energia de coesão é a energia que mantém aquele átomo coeso, aquele átomo inteiro. Se essa energia é alta, significa que ele não tem tendência nenhuma a se decompor, ok? Bem, os núcleos estáveis com baixos números atômicos têm praticamente números iguais de nêutrons e prótons. Sim, gente, também é verdade. Como assim, professor? Vamos ter como exemplo, por exemplo, aqui o hélio. A gente representa o hélio dessa forma. O seu número atômico é 2 e sua massa atômica é 4. Sei lá, o carbono. O carbono, né? É assim. Então, aqui embaixo a gente representa número atômico, né? Eu vou colocar aqui elemento, que é o número atômico, né? Que a gente representa por Z. E aqui a sua massa atômica. E a gente sabe que massa atômica é o somatório da quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Então, por exemplo, aqui para o carbono, para esse número ser 12 e se esse daqui é 6, então esse número só pode ser 6. Ou seja, ele tem exatamente a mesma quantidade de prótons e nêutrons. Mesma coisa para o hélio. Então, ele tem 2 prótons e 2 nêutrons, por isso que sua massa é 4. Os elementos estáveis, né, até número atômico 20, salvo engano, eles têm praticamente a mesma quantidade de prótons e nêutrons. Quando a gente tem uma diferença muito grande entre prótons e nêutrons, esse núcleo ele já não é mais tão estável, já não é mais tão coeso. E aí por isso que os átomos são radioativos. Eles emitem energia que vem do núcleo para poder se estabilizar, tá bom? Por exemplo, a gente tem o carbono 14, né? Carbono 14, que é o carbono radioativo. Então, ele tem quantos nêutrons aqui, nesse caso? Se massa é igual a prótons mais nêutrons, então eu tenho que nêutrons é igual, né, a massa menos prótons. Então, vai ter que ser 14 menos 6, né, que vai dar 8. Então, ele tem, ó, 2 nêutrons a mais do que o carbono não radioativo, tá bom? Menores quantidades de energia são liberadas se os núcleos muito leves são combinados ou fundidos para fornecer núcleos mais massivos. Aqui, pessoal, ele está falando de um conceito muito importante dentro, né, do estudo da radioatividade. A gente tem a fissão nuclear e a fusão nuclear. A fissão nuclear, ela acontece quando a gente tem um átomo grande que é quebrado em núcleos menores. É o que acontece, né, por exemplo, nos casos lá da bomba atômica, né? A gente tinha que eram átomos de urânio, né, e plutônio, que foram literalmente quebrados para liberar aquela quantidade de energia, né, devastadora. Isso é uma que a gente chama de bomba de fissão. Na fusão nuclear, a gente tem que átomos pequenos, eles são unidos para formar átomos maiores. A quantidade de energia liberada numa reação desse tipo é muito, muito maior do que uma de fissão. Então, aqui, ó, é maior quantidade de energia que são liberadas, tá? Então, a fusão nuclear libera muito mais energia do que a fissão nuclear. Então, verdade. Ou seja, se tivéssemos uma bomba de fusão, o efeito dela é muito mais devastador do que aquelas que foram, né, utilizadas lá na Segunda Guerra Mundial, ok? Mas vamos fazer aqui, gente, a letra D também, tá? Para a gente só confirmar aqui o nosso gabarito, né? Botei B, mas na verdade devia marcar. Diz assim, uma amostra de rocha contém 1,3 vezes 10 a menos 5 gramas de urânio e 3,4 vezes 10 a menos 6 gramas de chumbo, 206. Se a meia-vida do urânio é 4,5 vezes 10 a 9 anos, a idade da rocha é 1,8 vezes 10 a 9 anos. Então, vamos lá, gente.
a gente tem que calcular aqui a idade de um fóssil, para a gente poder chegar e ver que esse valor é esse daqui mesmo, né? A nossa amostra de rocha, o nosso fóssil, ele diz que nele contém 1,3 vezes 10 a menos 5 gramas de urânio e 3,4 vezes 10 a menos 6 de chumbo. O chumbo, gente, o chumbo não, desculpem, o urânio, né, por reação nuclear, ele vai se converter no chumbo. Então, o chumbo que está lá presente um dia foi urânio, tá? Então, como que a gente vai calcular isso daí? A gente vai utilizar essa fórmulazinha que diz o seguinte: KT é igual ao Ln de N0 dividido por N. Quem que é quem aqui na história? K é a constante da velocidade, tá? Para reação de decomposição aí do urânio, né? T é o tempo, que seria a nossa idade do nosso fóssil, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. É o tempo decorrido, digamos assim, né? N inicial é a quantidade em gramas inicial do material e o N0 é o final, tá? N0 inicial e N sozinho final. Só que a gente precisa, né, para resolver a nossa questão, do tempo total, da idade do fóssil. Mas a gente precisa da constante. Então, a gente precisa de uma outra fórmula que diz que tempo de meia-vida das reações nucleares, meu Deus, calma, gente, vai dar certo, prometo. Tempo de meia-vida, aqui é meio, é igual a Ln de 2 sobre K. A gente tem o tempo de meia-vida, Ln de 2 é uma constante, então a gente consegue descobrir aqui o K. Vamos só reorganizar? Então, o nosso K aqui é o quê? É o Ln de 2 sobre o tempo de meia-vida, que ele deu lá no dado da questão, e ele disse que é 4,5 vezes 10 a 9, ou seja, 4,5 bilhões de anos, né, que ele fala lá. Então, esse K aí, gente, deixa eu ver aqui, eu anotei, ele vai ser 1,54 vezes 10 a menos 10. Então, essa daqui é a constante de velocidade de decaimento do urânio. Agora, a gente só substitui aqui. Quem que é o nosso K? 1,54 vezes 10 a menos 10. Vezes o T que a gente quer descobrir, vai ser igual ao Ln da concentração inicial, ou quantidade inicial. Quanto que é a quantidade inicial? Olha só, a quantidade inicial, pessoal, vai ser 1,3 vezes 10 a menos 5, mais essa daqui. Porque, como eu falei, um dia todo chumbo era urânio. Então, a quantidade inicial era essa daqui, tá? Então, então, vai ser aqui, né? 1,3 vezes 10 a menos 5, mais 3,4 vezes 10 a menos 6, dividido pela quantidade que tem atualmente, que é 1,3 vezes 10 a menos 5, tá? Só descer aqui esse parêntese. Pronto. Agora a gente só calcula aqui, né, que, novamente, eu acho uma sacanagem o tanto de conta desse numa prova, que a gente não tem só 10 questões de química, né? A gente tem português, sei lá, tem física, né, na prova, então, assim, é muita coisa pra gente perder esse tempo aí, né? Então, gente, quando a gente resolver aí, a gente chega no valor de 1,51 vezes 10 a 9, tá? A questão, ela considerou verdadeira e disse que foi 1,8 vezes 10 a 9. Mais uma vez, eu não sei dizer se a questão foi anulada ou não, mas de fato a letra C tem um erro aqui, né? Gravíssimo. Tá bom? Então, assim, uma questão trabalhosa, né? Para a gente poder confirmar que o gabarito era C, digamos assim. Mas, né, aquela história, concurseiro, né? Não pode perder tempo. Então, eu já ia aqui direto na C e correr para o abraço, né? Vamos continuar. Questão de número 9. Mais uma questão aí, né, de termodinâmica, de físico-química, né? Uma prova bem puxada para físico-química. A termodinâmica química é o estudo do papel que a energia exerce na transformação química e na determinação do comportamento dos materiais. Baseia-se em poucas leis que resumem séculos de observações experimentais. Cada lei é enunciada a respeito da relação da energia, calor, trabalho e temperatura. De acordo com o exposto, analise as afirmativas a seguir e aí ele me dá um dado. Diz assim:
A decomposição do carbonato de cálcio em dióxido de cálcio é utilizada industrialmente na produção do dióxido de carbono. E aí ele traz aqui. A reação é endotérmica e tem, ele dá aqui, ó, ΔH padrão de 571 kJ. O valor de ΔE é 596 kJ. Para a gente ver se é verdade ou não, a gente tem que calcular. Então, a gente tem o seguinte, que o delta, vou aproveitar, ΔH, ele é igual ao ΔE mais ΔN, que multiplica RT. Então, o ΔH, ele me forneceu. O ΔE, a gente quer descobrir aqui, né, se é aquele valor que ele menciona lá ou não. ΔN é a variação em número de mols que acontece. R, a constante dos gases, T, a temperatura. Então, vamos só ver aqui qual que é a variação no número de mols, tá? A nossa reação, pessoal, é essa daqui, ó. Do lado dos reagentes, a gente tem 1 mol de carbonato de cálcio. Do lado dos produtos, a gente tem 1 mol de óxido de cálcio e 1 mol de dióxido de carbono. Então, a variação vai ser sempre produtos menos reagentes. Então, 2 menos 1, que vai ser 1. Então, nosso ΔN aí é igual a 1. Então, vamos só substituir os valores. Então, a gente tem 571 kJ, né, que ele fala lá por mol, vai ser igual ao ΔE, que a gente quer conferir, mais ΔN, que a gente viu que é 1, vezes a constante dos gases, 8,314 joules. Só que para a gente, como a gente está aqui em quilojoules, vamos multiplicar por 10 a menos 3, só para converter aqui para quilojoules, tá bom? O que mais? Aqui, né, a unidade é quilojoule por mol Kelvin. Vezes a temperatura, que é a temperatura ambiente, 25 graus Celsius, 298 Kelvin, né? Então, quando a gente resolver tudo isso aí, mais uma vez, né? Conta que só aperte, vai ser 568,5 kJ. Ok? Então, sim, está correta aí a afirmativa. Verdade. Deixa eu só ver se eu anotei isso aqui certo. Isso, tá certo. Quando ΔG é positivo, a posição de equilíbrio fica próxima dos reagentes e pouca reação ocorre até que o equilíbrio seja alcançado. Vamos lá, gente. O equilíbrio químico é aquela condição em que a gente tem que o ΔG é igual a zero. No equilíbrio, a gente tem que uma reação é reversível e, vamos imaginar que fosse essa reação aqui, né? Não é o caso. À medida que carbonato de cálcio se decompõe os seus produtos vão lá e regeneram o carbonato. Isso é equilíbrio químico. Então, quando a gente tem que um ΔG é positivo, significa que a gente tem que a reação, né, teria um K aqui, né, menor que 1. Deixa eu consertar isso aqui. Por quê? Eita, caneta, me ajuda. Menor que 1. Por quê? A expressão para a constante de equilíbrio, se vocês, né, lembram ou não lembram, é sempre, né, em termos de pressão parcial ou em termos de concentração, né, vou escrever aqui em termos de concentração, é a concentração dos produtos elevados a seus respectivos coeficientes estequiométricos dividido pela concentração dos reagentes. Então, se o valor de K ele é muito maior que 1, significa que a gente tem muito produto, tá? Quando ele é menor do que 1, significa que a gente tem muito reagente. Então, para que esse valor seja positivo, de fato, a gente tem que ter mais reagentes do que produtos no nosso equilíbrio químico. E para que o equilíbrio seja alcançado, reagentes têm que ser convertidos em produtos, ok? Certinho? Então, correto, né? E a 3 diz assim: o dióxido de enxofre, que às vezes está presente no ar poluído, reage com o oxigênio quando passa sobre o catalisador nos conversores catalíticos de automóveis. O produto é o óxido SO3 muito ácido. Para essa reação, ΔG tem esse valor aqui a 25 graus Celsius, então o Kp é 2 vezes 10 a 10. Mais uma vez, a gente tem que calcular para poder chegar aí no nosso resultado. Então, para a gente chegar aí nesse resultado, a gente tem que utilizar aquela expressão que envolve ΔG e constante de equilíbrio. ΔG é menos RT ln de Kp, tá? Então, a gente vai ter que chegar no valor de Kp para poder
determinar se aquela alternativa está correta ou não. Ele disse que o ΔG é menos 140. R, constante dos gases, 8,314. Vou só ver aqui a unidade, está em kilojoules. Então, a gente tem que utilizar o R também, quilojoules. Né? Multiplica por 10 a menos 3 para converter para quilojoules. Temperatura em Kelvin, né? 298. Ln de Kp. Então, vou só reorganizar isso aqui. A gente vai ter que Ln de Kp vai ser igual a menos 140 dividido por esse valor aqui que dá, gente, menos 2,47. Então, a gente tem que o nosso Ln de Kp vai ser igual a 56,5. Para a gente tirar desse Ln, então, Kp é igual a E elevado a 56,5, que inclusive é um dado da questão, que dá 3,47 vezes 10 a 24. E aí, ele me diz aqui, ó, que era 10 a 10, alguma coisa assim, ó, 10 a 10. Então, aí está errado. Então, verdadeiros 1 e 2, gabarito letra B de bola, ok? E a nossa última questão, que é uma questão aí que envolve, né, modelos atômicos, de certa forma. A partir do século XIX, os químicos começaram a organizar os elementos químicos em grupos de acordo com suas propriedades. Esse desenvolvimento iniciou-se em 1817 com o químico alemão Dobermann, que demonstrou que a massa atômica do estrôncio é a média aritmética das massas de dois elementos quimicamente semelhantes a este, o cálcio e o bário. Sobre a tabela periódica e suas propriedades, analise as afirmativas a seguir. Os elétrons que ficam entre o núcleo positivo e os elétrons de valência protegem ou blindam os elétrons de valência da atração nuclear. Gente, isso aqui é verdade, mas percebam que não tem muito a ver com tabela, né? Tem mais a ver com o modelo atômico. Vamos imaginar aqui o modelo de Bohr, tá? Para a gente conseguir entender. Deixa eu só colocar um pouquinho maior. A gente tem um núcleo, né, onde ficam as cargas positivas, e a gente sabe que hoje também tem os nêutrons, e nós temos as camadas, né, onde ficam os elétrons. Então, aqui está a carga nuclear, está a parte positiva, que vai atrair esses elétrons. Os elétrons de valência são aqueles que estão na última camada, então vamos imaginar que são esses elétrons que estão aqui. Então, esses elétrons internos, eles dificultam a passagem, entre aspas, dessa carga nuclear até chegar nesse elétron de valência. Então, esse fenômeno é chamado de blindagem. Então, esses elétrons aqui das camadas internas blindam a carga nuclear efetiva, que é a carga que um elétron sente, né, digamos assim, em relação ao seu núcleo. Por isso que isso aí é verdade sim, tá? 2. Os átomos de metal, ao perder um ou mais elétrons, produzem íons positivos, que são menores que os átomos de origem. Isso acontece porque a carga nuclear real efetiva diminui. Olha só, eu tenho aqui um átomo, né, vou representar o núcleo assim, e eu tenho as suas camadas, né, são mais de uma. Quando a gente forma um cátion, significa que a gente retira elétrons. Então, vamos imaginar que eu tivesse aqui um átomo lá do grupo 1, que só tem um elétron na sua camada de valência. Se eu retiro esse único elétron, o que acontece? A gente vai ter que essa camada inteira foi perdida. O que aconteceu com o raio? Ele diminuiu. Então, antes a gente tinha aquela camada maior, né? O raio é a distância, né, entre o núcleo e a eletrosfera. Então, se a gente tirou uma camada, a gente tem que ele vai ser menor do que o átomo que lhe deu origem. Ele diz aqui, ao perder um ou mais elétrons, produzem íons positivos, que são menores do que os átomos de origem. Ok? Até aí tá ok. Isso acontece porque a carga nuclear real diminui. Na verdade, ela aumenta. Como assim, professora? Vamos lá. Deixa eu ver se eu coloquei um espaço aqui, gente. Não coloquei. Vamos lá. Vamos imaginar aqui o átomo de lítio. Ele tem 3 prótons, tá? Eu vou desconsiderar aqui os nêutrons, tá bom? Só para a gente facilitar. E ele tem também 3 elétrons, né? Vou colocar aqui os 2 na primeira camada e o último aqui na camada de valência, na camada externa.
Se eu formo o íon lítio mais, significa que ele perdeu esse elétron aqui. Então, eu vou apagar essa última camada. Então, o que aconteceu aqui? Antes, a gente tinha 3 prótons e 3 elétrons. Agora, a gente tem 3 prótons e apenas 2 elétrons. Ou seja, a carga que eles vão sentir aqui é maior do que anteriormente. Então, o que acontece com a carga real efetiva, né? Com a carga nuclear efetiva, ela aumenta, né? E não diminui, tá bom? E 3, nos elementos de transição, os raios variam relativamente pouco nos períodos e são pequenos quando comparados com os metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Isso aqui é verdade. Vamos lá. Qual que é a tendência de crescimento, né, do raio atômico? Se minha letra é feia, meu desenho é pior ainda, né, gente? Então, vamos imaginar aqui que a gente tem uma tabela periódica, né? O raio, ele cresce em um grupo de cima para baixo, tá? E dentro de um grupo, ele cresce da esquerda para a direita. De modo que os metais alcalinos são aqueles que possuem maior raio dentro, né, de um período. Ok, ele está me chamando a atenção aqui para os elementos de transição. Os elementos de transição são aqueles elementos que possuem elétrons D. Então, os elétrons D, eles blindam essa carga nuclear efetiva muito fracamente. Ou seja, os elétrons externos, eles sentem a carga nuclear com mais força. O que acontece com o raio? Ele é menor do que o esperado, tá? Por quê? Porque os elétrons D, eles não blindam com tanta eficiência assim a carga nuclear, tá bem? Então, verdade verdadeira aí. Qual é o nosso gabarito? 1 e 3, né? Letra C de casa. Ok, pessoal. Então, é isso, né? Uma prova bem trabalhosa, né? Considero complicada também, porque, como eu falei, né? Não tem só química, né? Na prova tem outras áreas e tudo. Espero que vocês tenham entendido. Se não, me ponho à disposição, tá? Para tirar as dúvidas, né? No que me couber, no que eu souber, claro. E até um próximo encontro, tá bom, pessoal? Tchau, tchau.